uma boa noite para você. É com muita alegria que na noite desse dia estamos aqui para trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança para você. Talvez você nesse momento se encontra triste, se encontra abatido, mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor, Deus, Ele preparou uma mensagem para você. Então você pode ir entrando nessa live, chama aí seu conhecido, seu vizinho, para assistir e compartilha também essa live aí, que eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você neste dia. Você pode compartilhar, ajudando aí a gente a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode ir entrando e compartilhando essa live conosco aí, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra diretamente do trono da glória para você. Estamos aqui, eu, minha esposa, minha varoa, ela está ali sentada intercedendo por nós, está com a palavra na mão, lendo, e qualquer dia desse que vai estar fazendo a live vai ser ela. Ela ainda está em preparação, né, amor? Está no forno. Assim como o pão de queijo ele é feito, ele é levado ao forno e tem processos a ser feito. Mas quando sai do forno, segura. Que Deus abençoe você por estar compartilhando conosco. Você pode ir entrando aí, compartilhando essa live, que o Senhor ele terá uma palavra diretamente ao seu coração. Pode ir entrando, compartilhando essa live aí, porque eu tenho certeza que Deus, Ele, por intermédio da sua palavra, Ele vai falar conosco na noite desse dia. Enquanto você vai entrando, a gente vai estar fazendo uma oração aí, para que Deus possa nos abençoar e entregar para Ele esse texto, a qual eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar conosco. Pai, nessa noite, Senhor, entregamos a Ti essa palavra, a qual o Senhor vem trazendo para que pudéssemos então compartilhar com nossos irmãos, com nossas irmãs. Pai, neste momento eu quero Te apresentar essa palavra como 5 pães e 2 peixes, ó Pai, que a gente carrega. De nós não somos nada, não temos nada, Pai, mas o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, que essa palavra possa ser uma flecha aguçada no coração das pessoas que estão necessitando, Pai. Que essa palavra seja uma palavra diretiva, seja uma palavra, Pai, que venha de encontro à necessidade do meu irmão e da minha irmã. Pai, que na noite desse dia o Senhor possa trazer paz, possa trazer refrigério, possa trazer ânimo, Pai, e possa trazer, ó Pai, a Tua presença na vida desse irmão e dessa irmã.
Pai, levanta os caídos, levanta os cansados. Pai, dá refrigério à vida de cada um. Nessa noite, Pai, é o que pedimos e te agradecemos em teu nome, para a tua honra e para a tua glória. Palavra de Deus, livro de Ezequiel, é uma passagem bem conhecida, é uma passagem que muitas pessoas ministram, mas eu tenho algo da parte de Deus para você nessa noite, e eu tenho certeza que Deus ele irá falar com você de uma forma que você esteja precisando. Ezequiel, capítulo de número 37, Ezequiel 37, e verso número 3. A palavra diz assim: E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a vida? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. Louvado seja Deus por essa palavra e pelo que traz a mensagem nesses versículos nessa noite. A palavra fala que o Senhor faz uma chamada a Ezequiel e então ali leva ele num vale onde se encontravam muitos ossos secos de um grande exército que então havia batalhado, e ali encontravam seus restos mortais. Homens que provavelmente travaram uma guerra contra o seu inimigo. Homens que travaram uma guerra contra o seu inimigo, mas infelizmente naquele momento se encontravam mortos, ou seja, seus restos mortais espalhados num determinado terreno, num determinado local. Então Deus conduz Ezequiel a esse vale de ossos secos e pergunta então ao profeta: Filho, pode então esses ossos reviverem? Podem então esses ossos voltarem à vida? Ou seja, pode de novo esses ossos se religarem, voltarem à existência? Homens que travaram uma batalha aguerrida, porém ali era o final dos seus corpos terrenos. Deus, com uma simples pergunta, ele questiona o profeta se haveria a possibilidade então desses ossos voltarem à vida. A pergunta que Ezequiel recebe, ao mesmo tempo, era uma pergunta fácil de se responder, mas, por outro lado, era uma pergunta difícil. Era um questionamento do próprio Deus para o profeta Ezequiel. Ali, naquele vale, havia muitos homens com sonhos e planos para a sua vida. E ali era o final de todos esses planos, de todos esses projetos. Muitos sonhos e muitos projetos espalhados, jogados ao vento. Homens que sonharam a vida inteira, homens que fizeram projetos por uma vida inteira, e ali então se encontravam mortos do seu corpo terreno, findando então a trajetória de todo sonho e de todo projeto. O Senhor então pergunta àquele profeta: Ezequiel, podem esses ossos reviverem? Ou seja, esses homens podem tornar a vida, podem voltar a viver? E Ezequiel, olhando e orando, responde ao Senhor: Senhor, tu o sabes. Aleluia. Nessa noite, essa mensagem, ela vem de encontro a você, querido, que nesse momento se encontra frustrado, já se encontra cansado de viver essa vida terrena. Muitas vezes, até mesmo você já parou de sonhar, já entregou seus planos, seus projetos
como se já não tivesse mais esperança de tudo isso que você está vivendo. Talvez, quem sabe, seu sonho é de conquistar a sua própria casa, conquistar seu próprio carro, fazer uma família ou constituir filhos. Eu não sei qual é o plano e o projeto que você traçou para a sua vida. E por determinada situação, das batalhas da vida, das intempéries da vida, de tanto você batalhar e lutar, você se cansou. Ou seja, se encontra num vale de ossos secos. Mas nessa noite, a boa nova que eu tenho para te trazer é que Deus, o Todo-Poderoso, Ele está contemplando a sua vida. Assim como Ezequiel olhava aqueles vales de ossos secos, quem sabe um crânio numa ponta, um fêmur em outra, um braço em outra ponta, órgãos já não existiam mais, apenas ossos, já não tinha mais carne, já não tinha mais o couro, ali só havia ossos. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, mesmo você vivendo essa circunstância, ele sonda o teu coração. Deus fez com que Ezequiel andasse pelaquele vale de ossos secos. Deus permitiu que Ezequiel caminhasse então por aquele vale de ossos secos. Ezequiel começou a tomar conta do ambiente em que ele estava andando. Ezequiel então começa a dar conta do ambiente que ele estava naquele momento inserido. Muitas vezes nos encontramos desanimados por estar inserido em determinados ambientes. Mas como eu falei esses dias, o ambiente que você está inserido não determina quem você é. Ou seja, o momento que você está vivendo não determina quem você é. Você apenas está vivendo em ambiente que não é para viver. Talvez você está cercado de pessoas que já não é mais para fazer parte do seu convívio social. Há um ditado que fala que uma laranja podre estraga todo o saco. Ou seja, como diz a palavra de Deus, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que eu estou querendo dizer para você, querido, que muitas vezes na caminhada a gente se desanima sim. Mas o Senhor é quem nos dá ânimo, é o Senhor que nos traz refrigério, é o Senhor que nos dá a força de nos levantarmos. Mas o que vai determinar se você vai continuar firme nessa caminhada, o que vai determinar se você vai continuar com força e vigor nessa caminhada, são as circunstâncias que te cercam. Talvez você está inserido em um ambiente em que as pessoas do seu lado são pessimistas. Talvez você está inserido em ambientes que as pessoas olham para você e falam: olha, não vai dar certo, desiste, para que sonhar desse tanto? Você é louco, esse sonho nunca vai se concretizar. Mas eu quero dizer para você que os planos de Deus sobre a tua vida são maiores que os teus, aleluia. Ezequiel então começa a contemplar aqueles ossos secos, espalhados, muitos crânios, muitos fêmurs, muitos costelas, de verdadeiros guerreiros que travaram uma guerra, mas então naquele momento, por motivos, morreram. Talvez você se encontra assim como esses ossos secos, batalhou, lutou, persistiu, mas por uma intempérie da vida veio a desanimar e cair. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Viver pela fé, querido,
É arriscado. Ainda hoje estávamos conversando, eu com a minha esposa. Viver pela fé é você dar um passo e Deus colocar o chão. É você dar outro e Deus colocar o chão. É uma coisa arriscada. Mas só quem vive pela fé entende quão prazeroso é saber que Deus cuida da nossa vida. Viver pela fé, sim, é arriscado. A gente não pode fingir e não pode mentir que é arriscado viver pela fé. Mas a certeza que temos é que temos um Deus no céu que vela pela sua palavra. Lembra de quando Pedro estava naquele barco e Jesus então começa a caminhar no mar? Todos ali começam a se assustar pensando que era um fantasma. Os discípulos ficaram amedrontados. As tempestades estavam assolando o barco e Jesus vem andando no meio da tempestade, vem andando no meio do mar. E Pedro, fitando os olhos, falou: olha, mestre, se é o Senhor, deixe ir ter contigo. E Jesus falou: vem, Pedro, porque sou eu. E Pedro então começa a caminhar em cima das águas, a caminhar sobre as águas. Viver com fé é você colocar o pé no meio do mar, porque quem o chamou é fiel para te sustentar, aleluia. Viver por fé e não por vista é saber que o Senhor está zelando por sua vida. Pedro então começa a caminhar, começa a dar um passo após o outro. Isso é viver por fé. Mas num determinado momento, Pedro parou de ouvir a voz do mestre e então começou a ouvir a voz do que estava ao seu redor. Está entendendo? Pedro parou de olhar para o alvo e começou a olhar para a sua circunstância. Começou a olhar e ouvir vozes externas. Começou a ouvir a voz do mar, a voz do vento, a voz da tempestade. E então Pedro começa a afundar. Nessa noite, eu quero dizer para você que viver por fé é arriscado, mas viver sem a fé, ela é fatal. Pedro então começa a caminhar pela fé. Mas num determinado momento, Pedro ouviu a voz de coisas exteriores, tirou o foco de Jesus e então começa a naufragar. Eu não sei quais circunstâncias que você, querido, esteja atravessando. Eu não sei qual é o vale de ossos secos que você está atravessando. Mas nessa noite o Senhor manda, querido, profetiza sobre esses ossos, porque se crer, ele vai voltar à vida, porque é o Senhor que está te ordenando. Ezequiel então, ele começa a contemplar aqueles ossos e o Senhor fala: Ezequiel, podem esses ossos reviver? O profeta diz: Senhor, tu sabes. Porque Deus, ele sabe de tudo, ele tem a nossa vida na palma da mão dele. E Deus então fala para Ezequiel: olha, profetiza sobre esse vale, profetiza sobre essa circunstância, profetiza então sobre esse vale de ossos secos, que eles irão voltar à vida. O profeta, ele poderia muito bem descrer de tudo isso, mas o profeta, ele vivia por fé, ele não vivia por vista. Muitas vezes nossos olhos carnais tendem a nos levar, tendem a inclinar nosso coração para a dúvida. Mas o Senhor, aleluia, é quem deu a palavra. Se o Senhor deu a palavra, aleluia, temos que crer naquilo que o Senhor falou.
E muitas vezes crer naquilo que o Senhor falou é loucura. Crer naquilo que o Senhor profetizou sobre a tua vida é loucura. Muitas pessoas vão falar, mas espera aí, filho, você está louco. Você bateu a cabeça. Mas se foi o Senhor que falou em tua vida, vai até o final, porque Ele é fiel para zelar daquilo que sai da boca dele. Então o profeta começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E a palavra fala que naquele mesmo instante, os ossos começaram a se unir. O crânio que estava lá no norte e o fêmur que estava lá no sul começam então a se coligar. Crânio em cima do pescoço, vem as costelas, braço, fêmur, perna e pé. Começam então a formar um grande exército novamente de esqueletos. E a palavra fala que foi se formando nervo onde não tinha nervo. Foi se formando carne onde não tinha carne. E ficaram um exército de pessoas. Mas faltava uma coisa. E é isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Profetiza sobre esse vale. Mas a vida, somente Ele pode dar. Aleluia. Ainda que Ele te ordenou a profetizar sobre essa circunstância, a palavra final, querido, sempre irá vir do Deus Todo-Poderoso. Então, ali se formou de novo um exército de homens. Os planos então voltaram a viver. Os sonhos voltaram a viver. Projetos então voltaram à tona. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, talvez você está vivendo esse vale de ossos secos, mas o Senhor nessa noite manda profetizar: olha, ossos secos voltam à sua forma. Mas a palavra final vai vir do Senhor. A vida só o Espírito Santo de Deus pode dar. Ezequiel então, ele teve a certeza que a palavra do Senhor é fiel para cumprir. Ezequiel teve uma grande lição em sua vida. A ótica de Ezequiel pôde contemplar algo inimaginável. A ótica de Ezequiel pôde então contemplar coisas inefáveis, que é um osso separado de outro osso, se unir, criar nervos, criar carne e voltar à existência. Por mais dificultoso que seja a situação que você estava atravessando, por mais dificultoso e problemático seja a circunstância em que você está vivendo, eu quero dizer para você que você não vai ficar nesse vale de ossos secos, porque a palavra que o Senhor tem para você nessa noite é: profetiza sobre esses ossos secos, porque o Senhor vai fazer reviver. Ezequiel então profetizou e esses homens voltaram à vida, voltaram a viver, voltaram a sonhar. E nessa noite, o Senhor está dizendo: é noite de você profetizar sobre esses ossos secos. Porque o milagre vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que você vai voltar a sonhar. O milagre vai ser tão grande que você vai contemplar coisas que a sua ótica irão ver, e você na sua cabeça vai falar: isso é impossível. Aleluia. Pensa, uma mão desligada do braço voltando a se encaixar. E você olhando e vai ficar: mas meu Deus, como isso está acontecendo? As coisas se encaixando de novo. Talvez o seu marido que foi embora de casa, o Senhor trazendo ele de volta. Talvez, aleluia, o seu filho que estava perdido nas drogas, o Senhor trazendo ele de volta.
Você vai olhar, mas meu Deus, o que é isso? Vai esfregar o olho e falar, não estou acreditando, o que está acontecendo? É Deus agindo na tua vida, querido. Então, nessa noite que você possa ficar com essa palavra. Fuja de ambientes que tiram o seu foco de Deus. Se afaste de pessoas negativas que não trazem benefício nenhum para a sua vida. Muitas vezes você acha que a amizade vai te levar longe, mas eu quero dizer para você, tem amizades que te afastam de Cristo. Peça a Deus que te tragam amizades dele para você. A maior experiência que eu tive na minha vida foi com a vida da minha esposa. Num determinado momento, ela se encontrava num propósito, ela e Deus. E ela então fez esse pedido: Deus, me afaste de tudo aquilo que não provém de ti. Foi a fase de mais escassez de amizades que eu e ela atravessamos. A gente chegou a um ponto de pensar que ninguém gostava de nós, da nossa amizade. Mas era o próprio Deus tirando essas pessoas de lado. Porque tem processos, querido, que é só você e Deus. Amizade nenhuma vai entender o que você está atravessando. Mas muito pelo contrário, ainda é capaz de dar conselho para o mal e não para o bem. Peça para Deus trazer pessoas cheias da presença dele para você. Que transborde a presença dele sobre você. Deus irá te conduzir a ambientes novos, vai ser mudança de ciclo. Mas para que um ciclo novo comece em tua vida, é necessário que um ciclo velho termine. E muitas vezes, quando o ciclo está se fechando, está terminando, parece que a gente não quer sair desse ciclo. Parece que as coisas prendem a gente no passado. Mas a palavra de Deus, ela traz uma seguinte mensagem. Livro de Filipenses. No livro de Filipenses, ela traz uma mensagem muito gloriosa sobre esse assunto. A palavra de Deus, ela diz assim, Filipenses capítulo 3 e versículo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já há de alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo das coisas que ficam para trás, avançando para as coisas que estão diante de mim, porque eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, é muito nítido que para alcançarmos novos lugares no Senhor, as coisas velhas precisam ficar para trás. Para viver o novo do Senhor, para que então esse exército possa ter vida, é necessário deixar o passado para trás. E muitas vezes, se desvencilhar desse passado causam dor. Desvencilhar desse passado causando traumas. Desvencilhar desse passado ocasiona lágrimas. Mas eu quero dizer para você, querido, só vive o novo quem ultrapassa e vive a transição do processo. É uma coisa que eu sempre falo para minha esposa, uma simbologia, uma tipologia em que o Senhor colocou esses dias no nosso coração.
O Senhor falou comigo num determinado dia e falou: olha, filho, para viver o novo, para ter vida, para ter paz, para ter alegria, felicidade, você precisa transicionar, você precisa romper. E o ato do rompimento dói. Aí eu fiquei pensando, mas meu Deus, como o ato de romper dói? Aí Deus me fez eu lembrar do dia que eu estava assistindo o parto da minha esposa. Que por sinal foi um dia terrível, mas um dia abençoado. Lá na sala do parto, eu vendo minha esposa chorando de dor, com as contrações. E ali eu vendo tudo aquilo, para mim tudo era novo, pai de primeira viagem, de filho biológico, mas graças a Deus, Deus me deu uma família, sou pai de 3 filhos. São filhos abençoados. Mas foi a primeira vez então que eu assisto um parto. E ali eu vendo a bolsa da minha esposa rompendo, a expressão de dor no rosto da minha esposa, e o filho nascendo, eu falei, meu Deus, que loucura. A enfermeira olhou para mim e eu estava ficando branco. A perna já amoleceu de um lado, de outro, e o doutor ainda perguntou, pai, você está firme aí? Você quer sair da sala? E depois de todo o rompimento, o Leozinho nasceu. E o que mais impressiona a minha cabeça, ficou chocada, é que depois do Léo ter nascido, eu olhei para a cara da minha esposa dando risada. Eu falei, mas e aí, o que aconteceu? Isso é loucura. Aí ela me explicou que foi no momento de romper a bolsa, a maior dor, que depois que a bolsa se rompe, que ao nascimento, fica tudo em paz. E a minha esposa estava feliz com o 3º filho. Eu quero dizer para você que talvez essa circunstância está doendo, está sofrendo, mas Deus está transicionando você a viver um novo ciclo. Mas para viver esse novo ciclo, tem que haver um rompimento. E o rompimento dói, fere, machuca. Mas eu tenho certeza que depois que acontecer o rompimento em tua vida, você vai fazer igual a minha esposa. Vai sorrir, porque algo novo nasceu. Deus mandou o profeta profetizar sobre os ossos secos. E ali então trouxe vida àqueles ossos. Nessa noite a mensagem para você, querido, para você, querida, profetiza sobre essa circunstância. Profetiza sobre essa circunstância que você está vivendo. Mas tenha certeza também que para você profetizar, para que tudo venha crescer, venha ser o novo da tua vida, você precisa muitas vezes parar de ouvir a voz da multidão e escutar somente a voz de Deus. Lembre-se do caso de Pedro. Pedro ouviu a multidão e afundou, porque se ele tivesse ouvido a voz de Cristo e permanecesse firme no propósito, Pedro tinha ido até ao ponto em que Jesus estava. Não se assuste, não se pasme, se no meio da caminhada muitas pessoas deixarem você de lado. Amizades que você achava que eram amizades, muitas vezes as pessoas falam que a gente tem amizades mais chegadas que irmão, é a própria Bíblia que fala isso. Mas muitas amizades não é amizade verdadeira, porque está com você para aproveitar da circunstância que você se encontra. Muitas pessoas se aproximam por interesse, mas é nesse momento que você vai saber quem é e quem não é teu amigo. No momento de transição, no momento de dor, porque só pode comer da tua mesa quem um dia ajudou você a passar pelo processo. Só pode participar com você da ceia quem um dia ajudou você a colher o trigo. Aleluia. É fácil chegar numa mesa posta, sentar e compartilhar momentos bons, mas eu quero dizer para você que difícil é compartilhar luto. Por isso que a palavra fala que é melhor estar numa casa onde há luto
do que a festa. Porque ali você sabe quem é e quem não é. Então, querido, que nessa noite você possa ficar com essa palavra. Profetiza sobre esses ossos secos, que eles irão voltar à vida. Que Deus abençoe. Que Papai do céu possa falar no teu coração, falar na tua mente, falar no teu ser com essa palavra. O Espírito Santo de Deus inunde a tua vida, a tua casa, a tua família. E lembre-se, em todo momento, o Pai, Ele te ama. Fique com Deus.